Oi, gente, bom dia. Meu nome é João, eu sou gestor de projetos de inovação lá na CEMIG. Eu vim aqui apresentar o nosso programa de inovação. Eu trouxe 3 cases que eu vou passar assim, mais por alto para demonstrar que tipo de problema que a gente está enfrentando no setor de energia e como é que a gente vem aplicando algumas técnicas de ciência de dados e outras ferramentas também. E depois vou passar a palavra para o André, para ele explicar como é que a gente vem desenvolvendo essa solução de operação e manutenção de usinas fotovoltaicas em conjunto. A CEMIG, só fazendo uma apresentação assim, ela é uma empresa integrada do setor de energia brasileiro. Ela atua tanto no segmento de geração, transmissão, distribuição e nos segmentos concorrenciais também, que é a comercialização e a geração distribuída. A gente tem 73 anos de história, é a segunda empresa do setor elétrico brasileiro. A gente tem a maior concessão da distribuição do Brasil, que é quase o estado de Minas Gerais inteiro. Só tem, acho que, 3 ou 4 municípios que não são cobertos pela nossa rede. É uma área equivalente ao tamanho da França. Então, é um desafio de manutenção de infraestrutura razoável. São quase 5 gigas de geração 100% renovável, entre hidrelétricas e solares, e eólicas também, que a gente tem algumas eólicas no Ceará. São mais de 5 mil quilômetros de linhas de transmissão e 9 milhões de consumidores que a gente chama de cativos, né, que são os que estão localizados dentro de Minas Gerais, e mais algumas centenas de milhares na comercialização, que eles são espalhados pelo Brasil. A gente tem um programa de pesquisa lá, que ele é um programa que ele vem regulado pela ANEEL. É um programa que já tem 25 anos de história, e ele é um programa muito interessante, porque ele obriga que a CEMIG coloque dinheiro lá, uma porcentagem fixa do faturamento todo ano. Então, é um programa que tem uma continuidade, que tem uma perenidade, e que vem assim, já trazendo muitos resultados para a gente há muito tempo, assim, uma coisa que a gente tem muito carinho lá dentro da empresa. Esse programa, antigamente, ele era conhecido como PDI ANEEL, hoje a gente está chamando ele de Nova CEMIG Tech. É o programa que traz uma parceria mais próxima com universidades, ICTs e algumas empresas. O relacionamento com startups ele vem um pouquinho mais recente, assim. Ele tem um foco no desenvolvimento do TRL, né, que é o Technology Readiness Level, que vai de 6 a 9, que é o que a gente fala que já passou da fase laboratorial, já está testado em ambiente relevante, daí ela pode ir para campo e dar seguimento para a comercialização. O Inova CEMIG Lab é o mais novo que a gente tem, ele começou em 2024, ele é focado especificamente em startups, que foi exatamente a ferramenta pelo qual a gente conseguiu fazer a parceria com a Murabei. A gente tem uma especificidade na CEMIG, que a gente é uma empresa de capital misto, né? Então, a gente está sobre regras muito mais rígidas, né, de administração pública e de governança. Então, a gente usou dessa ferramenta contratual que chama Contrato Público de Solução Inovadora, que foi definido na Lei das Startups, para poder definir como é que ia ser todos os procedimentos, os orçamentos envolvidos, e ele vem sendo muito bem sucedido. Vou passar alguns números lá na frente. A gente trabalha com ele em ciclos, então a gente junta 15 demandas da casa, mais ou menos assim, esse número varia, e faz batches de contratação, né? Então, são sempre muitas frentes abertas ao mesmo tempo. E a gente vai ter mais 2 programas que eles vão ser lançados nesse ano e no ano que vem, que é um programa especificamente focado em pesquisa básica, né, que é o Inova CEMIG Campus, que daí vai ser focado assim numa linha mais temática, né, fazer uma parceria com uma universidade para desenvolver um tema específico. Então, por exemplo, meteorologia, aí a gente custeia bolsa de pesquisa, equipamento, e só para pegar questões que estão ainda muito embrionárias mesmo, assim. E vai ter um braço de Corporate Venture Capital e Corporate Venture Building, que ainda vai sair ano que vem, que é onde que a gente vai fazer um aporte assim, mais direto nas empresas, né? Falando do Lab, especificamente, eu mencionei que a gente está regulado por essa lei das startups, né? Essa lei ela define orçamentos
prazos e métodos de contratação para a gente. Foi até a gente achou no início que ia ser a gente ia ficar muito quadradão, mas acabou que deu um framework para a gente trabalhar e a gente conseguiu atingir uma maturidade de relacionamento com as startups que muito rápida, né? A gente está entrando no 4º ciclo de contratação de startups e a gente já está considerando que a gente está assim, bem mais maduro do que com o ciclo 1, e tudo isso foi feito em questão de 2 anos, né? Então, foi um avanço bem rápido. Cada projeto a gente pode contratar até 1,6 milhões de reais, e a gente tem uma possibilidade de contratação da startup durante 1 ano. E daí a gente pode contratar a startup por mais 4 anos, por até 5 vezes esse valor. Então, a gente consegue assim, dar uma visão de longo prazo para o nosso contrato, né? Não é apenas um tiro curto ali de 1 ano. Como funciona? A gente capta desafios dentro de casa, a gente vai nas áreas demandantes e a gente faz questão de que elas participem de cada um dos processos, tanto de avaliação das startups, quanto de desenvolvimento, para poder dar uma proximidade e elas se engajarem, né, para depois não virar um produto que eles não vão usar no dia a dia deles, né. Em 12 meses é realizada a POC, o piloto e o rollout. A POC tem 3 meses, o piloto tem 6 e o rollout tem mais 3. E depois a gente faz uma transição para o apoio para a exploração comercial, que a gente contrata e incentiva a startup também a levar essa solução para outras empresas do setor como forma de disseminação da tecnologia, né? Aí alguns números. A gente investiu nesses 3 ciclos que estão funcionando, que estão já em andamento, 38 milhões, com 5 milhões de contrapartida das outras startups. Os business cases que nós desenvolvemos internamente, a gente imagina que isso aí vai gerar alguma coisa em 70 milhões de benefícios. A gente teve inscrições até internacionais, que foi uma coisa muito interessante, assim, a gente não esperava. Vieram empresas que têm representação mais brasileira, mas nasceram em outros países, 15 países, e 17 estados brasileiros. E a gente só foi conseguindo aumentar o número de empresas que foram conectadas a cada ciclo. Começou com 380, aí já passou para 700 no ciclo 3, e a gente escolheu 13, 14, e deu 40 empresas selecionadas nesses 3 ciclos. O ciclo 1 é o que está mais no final desse processo de desenvolvimento. Ele foi um ciclo que a gente, intencionalmente, foi mais conservador na escolha dos desafios, para a gente poder trazer um sucesso mais rápido para casa. Então, o desafio tecnológico não foi tão grande assim. Então, a gente acabou que a gente tem 7 a 10 startups dessas 13 selecionadas que conseguiram passar por todos os ciclos de POC, piloto e rollout. Que é um número que ele não ele é muito mais alto do que a média do mercado, que normalmente está ali em 30%, 40%. A gente estava até conversando isso mais cedo. Aí a gente espera que esse número provavelmente vai bater ali nos 40% para os ciclos mais maduros, sabe? E agora para a parte assim, menos burocrática e mais dos desafios que a gente está enfrentando, que, pessoalmente, eu acho muito mais interessante. Eu tentei trazer um desafio de cada tipo de setor que a gente trabalha, né? Esse é um desafio da distribuição de energia. A gente tem um problema muito grave na trazer energia para as áreas rurais, porque normalmente as áreas rurais elas têm uma rede que são muito mais onde tem interrupções muito mais frequentes, elas não conseguem trazer muito mais energia para lugares afastados dos grandes centros de carga. E o agro, especialmente em Minas, né, mas é verdade no país inteiro, ele está virando um setor econômico muito eletrointensivo. E um dos motivos disso estar acontecendo é o uso de pivô central. Pivô central, não sei para quem não está familiarizado, é um tipo de irrigação no qual você bombeia a água no centro e tem um braço que vai passando por um círculo, assim, e ele vai irrigando tudo que está embaixo do círculo. Aí a gente ficou com essa demanda de descobrir aonde tem pivô central em Minas, qual que é o consumo energético deles
e por que o nosso planejamento de expansão da rede não tinha alcançado esse pessoal. A gente, então, começou a correlacionar bases de diversos lugares, tanto Serasa, Agência Nacional de Águas, dado de uso de diesel econômico, e fazer um georreferenciamento para encontrar esses polos. E a gente acabou, além de ser um vetor estratégico da expansão, da gente saber onde a gente tem que investir mais na nossa rede, a gente também consegue descobrir quais desses produtores não estão cadastrados na ANA. Se ele não tem outorga de água para poder irrigar, a gente não pode conectar eles. Então, a gente também se protege juridicamente de algum tipo de denúncia que pode ser feita do Ministério Público, a gente tem que cortar a conexão com o cliente. Então, está sendo um projeto bem interessante. Esse é um desafio da comercialização de energia. A comercialização ela é a venda de energia para clientes de grande porte. Hoje, todos os... ainda é residencial, ainda não, mas futuramente vai poder entrar. Mas pode pensar, por exemplo, assim, numa siderurgia, indústrias, farmacêuticas, assim, diversos segmentos aí que usam muito energia. A gente faz contratos de longo prazo e são contratos que se parecem muito com contratos de commodities. E não existia, até alguns anos atrás, a opção de você ter um produto de opção de contrato de energia, no qual você possa se proteger de variações de preços futuros, né? Hoje já existe, não tem muita liquidez ainda, mas, digamos assim, né, não existe aquele embasamento teórico e prático que as empresas precisam para poder ter segurança, para poder investir dinheiro nisso. A gente está desenvolvendo esse sistema lá dentro. E esse aqui é um trabalho de otimização mesmo, e eu não digo otimização de maneira leviana, não. Isso aqui é um problema de otimização multivariável que a gente resolveu dentro do ciclo, que é como que a gente faz para melhor distribuir os créditos de energia das nossas usinas de geração solar. Cada usina ela atribui algumas centenas de clientes, e a gente tem centenas de usinas. Cada usina tem o seu custo de manutenção, de operação, então ela tem um valor de energia associado para produzir ali, e a gente consegue atribuir o melhor crédito para o cliente específico, seguindo a demanda dele, para que a gente tenha um saldo de créditos, que a gente nunca precise adquirir créditos de outras fontes, e a gente consiga maximizar o lucro de cada usina. Aí agora eu passo a palavra para o André, para ele mostrar para a gente o desafio que a gente está desenvolvendo na operação e manutenção de usinas fotovoltaicas. Legal, eu tenho aqui. Bom, a gente entra com a relação com a CEMIG, está um pouquinho mais, acho que de um ano já, vou estar completando um ano, e aí qual que é o desafio que vem para a gente, né? Quando você fala da produção energética através de usinas fotovoltaicas, você tem uma série de problemas que estão acontecendo no dia a dia, né? Então, você tem variações de produção que têm que ser detectadas, tem alguns problemas a mais que eu vou comentar. Então, a gente entra junto com a CEMIG para tentar desenvolver uma plataforma, né, que consiga detectar esses problemas na geração de energia fotovoltaica e melhor monitorar as plantas de produção. Tá? Quando a gente fala de energia fotovoltaica, né, acho que é fácil a gente imaginar que está crescendo muito, né? Você pega, principalmente no Sudeste Asiático, a quantidade de energia fotovoltaica é absurda, mas o Brasil ele tem um potencial muito grande, né? Então você pensa que o Brasil é um país que o que não falta aqui é sol, né? Então a possibilidade de gerar energia através de fotovoltaica é muito grande aqui, então é um problema muito relevante, né? O problema que acontece, na verdade, é que existem algumas dificuldades a respeito da geração fotovoltaica, né, e que também entra para a parte da eólica, né, que a irradiância não é constante. Irradiância é o termo que é usado, né, para a quantidade de luz que está chegando dentro da placa. Se houver limpeza adequada, a sujeira reduz a eficácia, né, então o que acontece é que essas plantas fotovoltaicas normalmente são colocadas em regiões rurais, né? Então você tem muita questão de poeira, você pode ter uma estrada do lado que está levantando pó e jogando em cima da placa, então você precisa limpar essas placas de tempos em tempos. E tem uma questão bem interessante que o operador nacional do sistema elétrico ele pode solicitar a redução da geração de energia, né? Então imagina que você tem uma
uma usina fotovoltaica que gera, sei lá, 10 mil milhões, eu não sei exatamente, de quilowatts, e aí chega tipo, o Sistema Nacional e fala, cara, você não pode gerar 10, tem que gerar 5, você tem que gerar 2, ou você não pode gerar. Né? E é basicamente isso, né? Então você fala, pô, o sistema ele fala para você não gerar energia, né? Por que isso, né? Você fala, pô, quanto mais energia dentro do sistema, melhor, né? Porque na verdade você está reduzindo o custo, você está possibilitando as pessoas utilizar mais energia no dia a dia. Só que o que acontece, na verdade, é que existe um balanço entre o consumo e a geração de energia. E se isso desloca, você tem blackout, né? Então o que acontece, por exemplo, isso aconteceu. Um dos motivos que dizem que aconteceu, não sei se vocês lembram, que um tempo atrás, acho que foi isso mesmo, né, João? Obrigado. A Espanha e Portugal teve um blackout que durou 2, 3 dias, assim, foi um negócio meio maluco, que foi justamente isso, né? Você teve uma geração de energia tão grande na rede que isso desestabilizou a rede e gerou blackout. Então, o que acontece? A Agência Nacional ela solicita para que os grandes produtores eles reduzam a geração de energia para não ter blackout e tal, e aí você tem a geração distribuída, né? Então você tem um monte de gente gerando energia que você não tem controle, não tem como você pedir para parar e tal, e no fim das contas quem paga o pato, entre aspas, são os grandes geradores, um deles é a CEMIG. Tá? Então falando um pouquinho, quando a gente fala, né, do que a gente está desenvolvendo, a gente fala de geração gerada, então acho que você pega a eficiência de uma planta, você pode falar, tá bom, a eficiência é o quanto energia ela gera, só que o que acaba acontecendo é que isso não necessariamente é tão linear quanto se imagina, né? Então você tem essa linha aqui, isso aqui é a irradiância, isso aqui é a potência que está sendo gerada, então não é uma coisa tão constante. E além disso, você também tem a questão dessa impedir a geração de energia, né? Então a solução final que a gente traz para quem está desenvolvendo, né, junto com a CEMIG, na verdade, está em processo final agora, é justamente utilizar um modelo de regressão robusta para conseguir extrair das plantas, né, qual é a relação dela, da irradiância com a energia gerada. Então, a gente usa um método estatístico para remover os outliers que vêm de sensores e outros processos da planta. A gente faz um processo onde a gente consegue também remover essa informação, onde o operador ele fala para não gerar, né? Então não é problema da planta, não é que a planta está ineficiente, na verdade ela está sendo tolhida tipo, da energia que está sendo gerada, então isso é retirado. E com isso a gente gera um modelo de regressão que além de a gente conseguir identificar os outliers, né, que são os momentos que você tem problema na geração de energia, você ainda consegue prever o quanto de energia você conseguiria ter gerado se você não tivesse o curlement, né, que é o nome quando a Agência Nacional pede para não gerar. Então, isso dá uma ideia, por exemplo, isso aqui são dados que a gente está trabalhando ainda está mexendo no modelo, então você vê aqui essa linha em cinza, a energia gerada pela planta, e a linha em vermelho é o quanto de energia, teoricamente, a CEMIG está perdendo, porque tipo, o operador nacional está falando para não gerar. Né? Então, isso dá para ter uma ideia da quantidade de energia que, teoricamente, poderia estar sendo utilizada em diferentes processos produtivos e que, na verdade, está ficando parada na planta, tendo até problema com os próprios inversores que acabam sendo sobrecarregados para essa energia não estar sendo consumida. Né? Então, é isso. Essa solução a gente está criando uma forma de um ambiente web, a ideia é que é um produto que está sendo criado com a CEMIG, acho que isso tem uma coisa bem legal que vem desse processo de inovação da CEMIG, né, que a ideia não é só olhar para a CEMIG, mas também pensar no mercado. Então, a gente está construindo, pensando em poder atuar em outras usinas fotovoltaicas, né, para que possa ser comercializado. E aí a gente está começando aí a criar a carinha para poder entregar para o time da CEMIG validar e depois pensar para o mercado como é que a gente consegue seguir adiante. Tá bom? Então é isso. Bom, agradecer aqui a presença. Valeu.